Eu havia selecionado algumas vivências de Estruturas Sonoras 2, que é um material que Rolf desenvolveu e que é particularmente favorável ao exercício da concentração, da interiorização, mas no qual ele desenvolve toda uma parte inicial, de certa forma preparatória, explorando diferentes maneiras de ouvir música ou de estabelecer um contato entre o corpo e a música. A música, nesse caso, como a energia condutora da experiência, sempre partindo da percepção, da constatação, e, a meu ver, é um achado único, o que Rolf faz aí, que é a de que, primeiro, a partir da evidência de que a música é som, então música é energia. Então ela se comunica não apenas como um conteúdo emocional ou vivencial ou intelectual, mas ela é, antes de mais nada, som é energia. Então ela nos afeta diretamente como energia e nos afeta fisicamente, corporalmente. A música é energia que se irradia e permeia todo o espaço no qual ela se irradia. Então ele parte dessa constatação para desenvolver diferentes maneiras de estabelecer um contato entre a música e a sensibilidade e o corpo. Então, inicialmente, eu havia separado algumas vivências nesse sentido. Mas isso está, de certo modo, já implícito, tanto na experiência que nós realizamos agora, como na experiência que eu vou propor. E eu optei por não fazer as experiências de Estruturas Sonoras 2, nós poderemos voltar a elas em outro momento, porque me parece que é possível, e talvez seja interessante, aproveitar justamente toda essa concentração, essa preparação concentrada que esta vivência nos possibilitou. Então partimos daí e terminamos com uma vivência mais simples, singela, de também estabelecer uma abertura, uma receptividade no corpo ao som, deixando que ela também se expresse através de movimentos livres. Então, a próxima sequência, de certa forma, é um desdobramento do que Rolf fez neste exercício que nós fizemos, na medida em que ela não é inteiramente estruturada, ela é semi-estruturada, parcialmente estruturada, ou estruturada até um certo ponto, a partir daí é livre. Então, é uma outra vertente que Rolf desenvolveu a esses exercícios que são estruturados do começo ao fim. Eles nos oferecem um molde, uma referência objetiva, por assim dizer, para a vivência. O exercício semi-estruturado ele vai até um determinado ponto, mas a partir daí permite a expressão de uma vivência, uma resposta espontânea à vivência, à música, ao som. Então é um desses exercícios que nós realizaremos. Ele fez num dado momento uma sequência que ele chamava Exercícios Savitri. Geralmente eram feitos a partir de passagens do poema Savitri com música de Savitri, então eram de uma força, de uma concentração muito grandes, e propondo inicialmente uma resposta corporal livre, embora reduzida. Não é movimentação espontânea, não é dança espontânea e restrita no espaço, mas é uma movimentação mais contida, em princípio no lugar. Então é nesses moldes que nós faremos a próxima vivência. É um exercício sobre uma suite que Rolf estruturou, que tem 2 músicas de Sunil e uma leitura feita por ele de um texto da mãe. Então, um primeiro trecho de Sunil, alguns minutos, que é interrompido, ele faz a leitura do texto da mãe e depois, então, vem uma nova música de Sunil, que é a conclusão. Então, como nós faremos isso?
essa primeira música, ela será estruturada. Eu vou sugerir um movimento que será então realizado sobre ela. É um movimento também sobre a fala do Rolf. Movimentos muito simples, mas teremos um movimento, eu já adianto, um movimento de abertura, então podemos começar, de certa forma, de onde chegamos aqui, essa reunião no cardíaco, sobre essa primeira música, uma abertura. Então, em que tronco, cabeça, braços participam de um movimento de abertura. Quando a música se interromper, onde ela estiver, onde você estiver, você para. Sobre a leitura do Rolf, um movimento bem concentrado de reunião. Então, voltamos neste movimento bem unificado, bem contínuo, simples, de voltar, de certa forma, ao ponto de partida, à fonte de onde começamos, e aqui chegamos. Se chegarmos antes do término do texto, terminamos aí. Se não, eu darei na verdade, eu não posso dar um tempo para não fazer uma pausa na música, não é possível. Então, se a fala terminou e você não tiver terminado, eu sugiro que termine com um pouco mais de presteza. E a partir daqui, com a nova música, que já começa na sequência da fala, um movimento livre. Então, deixe que seu corpo responda à sugestão, ao chamado da música, livremente. As duas músicas são muito intensas. A primeira é uma música de Savitri, muito luminosa, é um grande movimento realmente de expansão. A segunda música, que virá depois da fala, é uma música de uma concentração, de uma densidade únicas. É a música do Ano Novo de 1965, foi a primeira música composta por Sunil, inteiramente composta por ele, e ele a compôs com base em uma sugestão que a mãe deu a ele a partir de uma visão que ela teve, de uma formação crescente de luz e força que vai crescendo e aumentando até que no fim é como se fosse uma grande explosão de luz e de força. Então a música tem algo desta intensidade única, que esta vivência que ela relatou a ele, e, de certa maneira, também aquilo que o texto, que é uma fala da mãe, nos sugere. Então, recapitulando rapidamente, a primeira passagem, começamos aqui, reunidos no peito, no centro cardíaco, mãos e a cabeça reclinada. Começa a música, abertura. Até onde a música for, terminando a música, cessa a abertura. Começa a fala, um movimento de recolher-se, mas com total abertura à fala, à energia, à intensidade da fala. E recolhendo-se até onde for possível chegar com a fala e com a nova música livre. Deixe acontecer livremente a expressão. Está claro? Abrir-se com a primeira música, recolher-se com a fala, livre com a segunda música. Certo? Eu lerei o texto antes, depois na sequência ele será falado pelo próprio Rolf. É preciso ir mais longe. É preciso avançar, galgar em direção a alturas maiores e ultrapassar a busca ávida de prazer e do bem pessoal, não por medo de castigo, nem mesmo de um castigo extraterreno, mas pelo desenvolvimento de um sentido novo de beleza e de uma sede de verdade e de luz, pela compreensão de que é apenas se ampliando, se iluminando, se abrasando com um ardor de progresso, que podemos ao mesmo tempo achar a paz integral e a felicidade duradoura. É preciso galgar e
se ampliar. Galgar e se ampliar. É preciso ir mais longe, é preciso avançar, galgar em direção a alturas maiores e ultrapassar a busca ávida de prazer e do bem pessoal, não por medo de castigo, nem mesmo de castigo extraterreno, mas pelo desenvolvimento de sentido novo de beleza e de sede de verdade e de luz, pela compreensão de que é apenas se ampliando, se iluminando, se abrasando com ardor de progresso, que podemos achar ao mesmo tempo a paz integral e a felicidade duradoura. É preciso galgar e se ampliar. Galgar e se ampliar.
a montanha ou esta grande onda ascendente de luz e de força, no final reflui como uma onda imensa de luz, força e paz, um oceano de paz que se derrama por sobre o mundo. Para voltarmos, sem esquecer a montanha, os cumes, mas para voltarmos à nossa planície de vida, uma última música, um oboé, é o instrumento solista, deixe-se levar, movimente-se livremente, espontaneamente sobre a música, deixando que os movimentos de seu corpo sejam conduzidos pelo sopro do oboé, como se fosse o sopro do vento que conduz uma ave leve e feliz que se deixa levar e brincar com o jogo da brisa, do vento, da luz.